Boa noite a todos novamente, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje falaremos sobre expressão de fé na pandemia com marítimos nas Filipinas. Meu convidado especial hoje é o meu amigo Padre Paulo Henrique Prigo. Vou chamá-lo para que ele possa participar dessa live. Só um instante. Feito. Espero que ele entre, que não dê nenhum problema. Vamos que vamos, mas vamos ver essa live, vamos ver se já a gente pega alguma experiência dos filipinos que sirva aqui para a gente no Brasil. Ele já está entrando. Boa noite, Paulinho. Ma- Boa noite! Você tá doida, menina? Bom dia! Ah, é, porque aí é bom dia, né? São quantas horas? São 11 horas de diferença? Isso, aqui agora são 7 da manhã. Eita, que laiá, que você matou com chimarrão ainda. Ah, maravilha. Bom dia a todos aí, obrigado. É boa noite. Aqui são 8 horas da noite, Paulinho. Tudo bem, boa noite a todos. Só para esclarecer o pessoal, quem entrou agora na live, Paulinho é das Filipinas, está trabalhando nas Filipinas. Ele é brasileiro, gaúcho, Rio Grande do Sul, Isso. mais especificamente em Protásio Alves, mas ele recebeu uma missão como padre e foi trabalhar nas Filipinas e está desde então nas Filipinas. Você quer se apresentar, Paulinho? Mas olha, menina, eu vim aqui nas Filipinas no 1989. Nossa, vai falando 89, o pessoal fala assim, ele tá velho, Aí tudo bem. experiente. Graças a Deus chegamos a essa idade, né? Com essa Covid, quanta gente que não chega. Maravilha. Eu trabalhei aqui até o 2003 e depois de 2003 até 2009 eu trabalhei em Sydney, na Austrália. Legal. E depois voltei para cá outra vez. Voltei não, me voltaram, né? Tipo, você assinou os votos de obediência. É, é um Se problema. você é bem mandado, tem que voltar. Exato, exato. E quanto tempo que você tem de padre, Paulinho? Para o pessoal saber? 31. É, maravilha. 31 anos. Novinho, Sim. Ixi, a gente pode... novinho. É, É. Então, quanto tempo que a gente se conhece? 31. 31. Conheci Paulinho quando no a padre, foi o dia que eu o conheci. Desde então, firmamos uma amizade de mais de 30 anos. É isso aí. É isso aí. Mas, Paulinho, me diga como que é o seu trabalho aí nas Filipinas, o que você faz, o que especificamente você trabalha. Conta aqui para a gente poder entender as expressões dos marítimos nas Filipinas, dos marítimos, do pessoal das Filipinas, como que eles estão lidando com essa questão aí da pandemia. Então, José, eu falo 2 minutos sobre o país Filipinas, o país Brasil. Depois a gente entra aqueles tópicos que você menciona. Tá ótimo. Por exemplo, para quem está escutando, né? Esse daqui é um país de 7.107 ilhas. Que delícia! É. Ah,
aqui tem uma população de 110 milhões de habitantes. E a área geográfica são só 300 mil quilômetros quadrados. Se vocês quiserem, o estado que mais se aproxima geograficamente das Filipinas é o Rio Grande do Sul, porque tem 293 mil quilômetros quadrados. Mas o Rio Grande do Sul só tem 11 milhões e meio de pessoas. Aqui tem 110 milhões de pessoas. Nossa, Paulinho, como que faz? Imagina o trânsito, imagina o caos aí. Os filipinos trabalham muito durante a noite, né? Então tem população que não acaba mais. Não tem televisão aí, não tem rede social. Então, esse é um dado interessante, né? Outro dado interessante é que esse país, no Brasil, é 28 vezes maior que as Filipinas. Então, vocês imaginem, né? Outra coisa interessante é que nesse país tem 10 milhões de imigrantes. 10 milhões? 10 milhões. O Brasil deve ter uns 5 milhões entre todos os migrantes. Mas o detalhe que a gente vai naquilo que você falou, Josi, aqui temos 700 mil marítimos. Você já imaginou 700 mil marítimos? 700 mil marítimos. Isso. É muito marítimo. O Fernando Magela chegou aqui no 1521 e mais ou menos é o mesmo tempo em que os portugueses, né, os grandes portugueses chegaram ao Brasil. E por que é que esse país leva o nome de Filipinas? Porque o então rei da Espanha se chamava Felipe. Aí botaram o nome Filipinas. Último detalhe, menina, é o seguinte. Aqui existem duas línguas oficiais, que é o filipino e o inglês. Então, essas duas línguas são oficiais. Tudo sai em filipino ou sai em inglês. E depois tem 8 dialetos mais importantes, mas entre todos são 120 mil línguas. É claro, tem 7 mil ilhas, cada ilha mais ou menos fala a sua língua, a sua cultura. O tagalo não é uma dessas línguas, o tagalo? Mas o nome correto, Josi, é certo, Tagalog é Tagalog, mas o nome assim, oficial do livro é filipino. Filipino. É o nome oficial, como português. Mas o Tagalog, entendi. O Tagalog é correto, Josi. Quanto longe é daqui até ali? Porque eu acho que amanhã, Josi, eu vou tomar um café lá contigo, né? Então, daqui a Dubai são 8 horas e 40 minutos de avião, é claro, né? Daqui a Dubai. E de Dubai a São Paulo são só 15 horas e 10 minutos. Pouco tempo. Então amanhã a gente... Uma piscada. Isso, uma piscada, você chega aqui, a gente toma um bom café. Isso, é isso aí. Então, isso daí é só para introduzir esse país como o nosso. Eu sou 31 anos que estou fora do Brasil. Então, vocês, quem está ali seguindo a gente, né, vocês me perdoem, porque eu tenho uma montoeira de coisas que não entendo. Por exemplo, alguém me mandou uma brincadeira sobre o Lázaro, né? E eu fiquei... Falei, o que é esse? Oi, o quê? Como? Quando? Onde? Você não entendeu? Entendi nada. Com todo respeito ao país, né? Mas tudo bem. Então, essa daí é uma introdução, Josi. Entendi. Então, uma das coisas que eu acho que faz bem para nós brasileiros e para um olhar quais são as expressões de fé que existem aqui, e aí você pode falar ali no Brasil, nesses tempos de pandemia. Então, e depois no finzinho, Josi, eu levo numas questões um pouquinho sérias dos marinheiros. Né? Eu sou 11 anos que trabalho com marítimos, né?
Aham. E realmente eu gosto daquilo que eu faço. É muito interessante trabalhar com esse pessoal. Antes da pandemia, a gente tem 3 dormitórios aqui, a gente tinha uns 300 marítimos por dia. E agora 100, 120, etc. Mas algumas coisas se tornaram mais fortes com a pandemia. Então, por exemplo, expressões de fé, que eu acho que vocês ali também têm, né? Esse negócio de rezar online. Rezar online. Você, desculpe, eu não estou falando de uma religião, não estou falando de nada. Eu falo de um Deus que a gente crê. E como é Sim. que expressa essa fé? Esse negócio de online, para mim, antes da pandemia, não existia. Agora está ali. Novos tempos, Paulinho. Novos tempos. Então, está ali. Outra coisa que eu acho que ficou melhor e o pessoal faz, e também a gente fez, porque eu também fiquei 120 dias sem sair de casa, né? 120 dias. É orar em casa. Eu oro com o meu... Não o meu Deus, mas eu oro com Deus. Então, acho que essa dali também ficou uma coisa muito positiva que a gente, de repente, não dava muita importância, porque orar em casa não é limitado pelo tempo, não é limitado pelo espaço. Não é limitado pela hora e não é limitado pelo dia ou pela noite. Você É pode ali, fazer quando, momento que você quiser. exato. E a terceira coisa que aqui é muito, muito comum, e eu não falo de uma religião, é que o pessoal tem esse negócio que chamam o altar em casa, onde que tem uma imagem, onde que tem... Eu dou um exemplo, mas sem ofensa, né? Pode ter a imagem de um santo, pode ter a imagem de Nossa Senhora, pode ter a imagem do Buda, pode ter a imagem, aquelas imagens que ali no Brasil tem muito, né? Que o pessoal, porém, você toca. Tem que tocar. Precisa de tocar. Tem que tocar. Ainda tem aquele processo de tocar, de ver. Tem que tocar. Então, por exemplo, aqui tem uma festa no dia 9 de janeiro, que é a festa é chamada Black Nazarene, que significa o Jesus preto. Acreditem se quiser, aquela festa leva mais ou menos 5 milhões de homens a carregar o Black Nazarene, o Jesus preto, numa distância de 3 quilômetros. 3. E precisam 72 horas para que seja carregada. 3 quilômetros, hein? Por quê? Porque todo mundo tem que tocar com um pedaço de lenço, tem que tocar a imagem. Então, acho que isso daí que se fazia primeiro, agora faz em casa. Então, essas 3 expressões que é o sim. O que não aconteceu durante a pandemia? O orar em grupo. A gente rezou mais por conta. Segundo, a gente não Mais peregrinou. contato consigo mesmo. Isso. A gente não peregrinou em grupo, mas por conta. Eu e eu. Eu diria uma peregrinação dentro de mim. E Interessante. a gente não visitou lugares que nós chamamos sacros, que nós chamamos lugares que a gente encontrou pessoas, chamamos de templo, chamamos de igreja, chamamos de qualquer coisa. Mas nós não visitamos. Então, esses 2 aspectos, Josi, agora a gente vai. O que fez isso na pandemia e o que criou nos marítimos? Então, imagina que aqui, antes da pandemia, saíam mais ou menos 1.000 marítimos por dia. Olha bem, 1.000 São marítimos muitos. por dia. Por Saíam dia, são muitos. para trabalhar. Então, eles iam até, por exemplo, ali em Santos, é muito comum a chegada ali no Guarulhos e depois descer lá no Porto de Santos.
criaram-se três coisas, Josi. A primeira, a ansiedade. A segunda, a depressão. E a terceira, o suicídio. Nossa, tá batendo aqui com o Brasil, Paulinho, porque aqui ansiedade, depressão, suicídio, e eu não sei se aí também, mas aqui aumentou muitos casos de violência doméstica, violência contra a mulher, violência doméstica, aumentaram muitos os casos. Aqui, na verdade, a violência doméstica é menos, porque acho eu não saberia bem, né? Mas eu acho que é menos por causa da mentalidade do filipino. Porém, o que aconteceu muito, que está muito na mídia, é a denúncia, e o governo está tentando olhar, é esse negócio de se vende de tudo na online. Tudo é vendido online. E o que a pandemia fez é a venda também de pessoas. E esses negócios... Tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas das Filipinas. Mulheres, em específico. Mulheres. Crianças. Exatamente. Entendi. E esse é também um fenômeno, especialmente numa certa área do Brasil, tem a mesma coisa. Sim. Coisas que não são divulgadas pela mídia, mas que existem. Isso. E tanto aí nas Filipinas quanto que também no Brasil existe tráfico de pessoas também. Então, vamos ver a ansiedade, Josi. O que é ansiedade? Então, se a gente... Estava fazendo uma pergunta? O que é ansiedade? Você que é psicóloga. Ansiedade é você ficar, resumidamente, ansiedade é você ficar no futuro. Você mentalmente está sempre esperando para fazer algo lá na frente. Você demanda uma energia tão grande, só que essa energia ela não é esvaziada, então ela fica contida. E ocorre o processo da ansiedade. Você se torna uma pessoa extremamente ansiosa, impaciente, com uma irritabilidade muito grande, por conta dessa energia que você desenvolveu por questão da ansiedade. Ok. Então, é aquela ideia de que algo negativo vai acontecer, não? Sim, a eminência de que algo negativo vai acontecer de alguma forma. Então, e com a visão sempre no futuro. E se? E se? E se? E se? Exatamente. Então, eu fui ver na Organização Mundial da Saúde, tem 264 milhões de indivíduos que sofrem com esse negócio chamado ansiedade. Ansiedade. E ali no Brasil tem uma população de 9,3%, que é o país que tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. É claro, quais são os critérios, eu não sei, mas isso daqui é só para a gente conversar. Mas o que gerou no Marítimo a ansiedade? Que também acho que gerou em nós. A primeira, a insegurança pessoal. Aquele negócio de que, por exemplo, imagina você sai da cidade, vai lá para São Paulo e ali tem todas as agências, tudo que precisar para você arrumar trabalho. E você tem que ficar ali. Não é que pode ficar com tua família. E como é que se diz? Consequentemente, aquilo te dá insegurança. Sim. A segunda coisa... Sim, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, então gera uma certa insegurança realmente. A segunda é a insegurança com relação à minha família e à sociedade. Então, outra vez, imagina lá estou eu em São Paulo, minha família está em qualquer lugar do Brasil. A sociedade, por quê? Porque a sociedade me cobra o trabalho. Então, se eu não consigo arrumar trabalho, eu sou bom de quê? Eu sou um cara que tem profissão ou não tenho? Então, isso daí gera ansiedade. E uma ansiedade que aqui eu demorei para entender, Josi,
é a pressão dos amigos ou das amigas, ou a pressão do circo de pessoas que está em torno a mim. Mas como é que é? Você ainda não tem trabalho? Mas como é que A anda? cobrança dos próprios amigos. Isso. E aquilo, sabe como é que é? Se você põe tudo isso nesse tempo de pandemia, oh meu Deus. E a última ansiedade é que eu fiquei aqui 120 dias com 54 marítimos e eu tinha a chave do portão comigo. Eles jamais saíram por 120 dias. Imagina que tipo de prisão a gente teve que criar. Imagino que absurdo, É, mas necessário, necessário. necessário. Então, isso daí eu vi, criou muita ansiedade. O que a gente fazia? Pelo mínimo 3 vezes por semana, eu reunia todo mundo e perguntava como é que vocês estão, etc, etc, etc. Deixamos de lado a questão comida, o esporte, tudo isso que a gente fazia, né? Mas você podia ver nas faces das pessoas que alguma coisa não andava. Então, essa é a Uhum. primeira parte, né? Agora, eu aqui também, José, eu tenho campo, né? O que é a depressão? Depressão, se a ansiedade, resumidamente, é você ficar no futuro, a depressão, você fica muito no passado. Você está sempre revivendo, sentindo as coisas relacionadas ao passado. Você fica muito presa no passado, isso faz com que você se deprima. Então, quando você está depressivo, você perde seu desejo, perde seu libido, perde sua vontade de fazer, de trabalhar, perde sua vontade de se cuidar da sua higiene pessoal. Também tem irritabilidade, a pessoa fica extremamente irritada. É um processo do qual a pessoa consegue sair, porque ela não é depressiva, mas ela está no momento depressivo. Então, concordo com aquilo que você falou, porque é isso que eu vi entre os marítimos. De uma Uhum. simples passagem de um estado de ansiedade, alguns deles, eu segui uns 2, 3 casos, que Sim. claramente chegou em depressão. Tudo que você falou era correto. E para mim, a expressão mais evidente é os caras não tomavam banho. Não. Da higiene zero, porque a pessoa não tem nem ânimo de cuidar de si mesma. Exato. Então, claro que a gente trabalhou o caso, trabalhamos todo esse pessoal, etc, etc, né? Mas esse tempo de pandemia, deixando de lado só aquele período, a gente vê nos nossos centros esse fenômeno que está entrando. Inconscientemente, o pessoal inconscientemente entra nessa ideia de depressão. E ali as consequências podem ser o que vem depois. Mas a depressão eu acho que já estava ali e a pandemia só põe mais lenha nesse fogo chamada Sim, depressão. com certeza. Isso é fato. Tanto aqui para o Brasil também tem muitos casos realmente de depressão. O que a gente comentou lá atrás, depressão, ansiedade. Acho que os dois povos estão assim caminhando juntos em todas as questões aí da pandemia. E, finalmente, Josi, o terceiro ponto é a questão suicídio. Então, aqui em duas áreas, né? A primeira, esse suicídio ligado à pandemia. Então, eu segui alguns casos durante essa pandemia, porém, eu segui também alguns casos de jovens marítimos antes da pandemia. Então, não é tudo que tenha que se resolver ou aconteceu durante a pandemia, não? Uhum. Mas três coisas que eu acho que elas se sobressaem quando falamos de suicídio ligado aos marítimos. A primeira,
aquilo que você falou, os nossos medos e as ansiedades que a gente não trabalha. Sim. Então, por que o marítimo não trabalha? Porque, exemplo concreto, porque o marítimo não tem acesso a uma Josi, porque o marítimo não conhece uma psicóloga, porque o marítimo pode não ter dinheiro para pagar a psicóloga. E também se a gente muitas vezes oferece, né? Mas eu acho que a coisa mais evidente no filipino é dizer, sim, eu preciso de ajuda. E não é só o filipino, né? Porém, aqui é muito difícil para eles dizerem eu tenho um problema e isso me levou à ansiedade, a ansiedade me levou à depressão e agora eu estou pensando em alguma coisa a mais. Então, esse negócio de negar, isso dali ficou muito, muito evidente. Uhum. A segunda área que a gente entra, Josi, ali é a consequência. Esse pessoal se torna extremamente vulnerável. Então, Sim. aqui eu preciso fazer 2, 3 exemplos, faz favor, né? Quanto grande é um navio? Nossa, Não tem ideia, né? muito, muito grande, muito grande. Eu sei, eu também aprendi isso. Então, imagina que um navio, o maior tem 400 metros de comprimento por 69 de largura. A gente vai dizer, oh meu Deus, é enorme. E esse navio pode até carregar 24.000 containers, que significa 24.000 caminhões. 24.000 caminhões. É, Caminhões, não é, carro, caminhões. caminhões. Aquele container que tem dois, tem o grande e o pequeno. Então, bota lá 12.000 caminhões daquele container pequeno. E a gente vai dizer, oh meu Deus, é enorme. Josi, aquele espaço de 400 por 69 é o espaço do marítimo por, quando ele assina o contrato, 9 meses. Só que com a pandemia, os 9 meses ficaram 10, 12, 18 ou 20 meses. Você já imaginou viver num espaço físico daqueles por 20 meses, 2 anos? Não. Eu, É eu, eu também. muito sofrimento psíquico. Muito sofrimento psíquico. Exato. É como dizer, eu imagino, Josi, os que viveram durante essa pandemia num apartamento um pouquinho pequeno. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então, o espaço físico não te deixa essa relação com o mundo, a relação com as pessoas, a relação com o outro, com a natureza, não existe. Outra coisa que agrava ali, Josi, é que quando a gente vai para o navio, nós temos relações com pessoas assim, basicamente que conhecemos, né? Mas o marítimo sai daqui e diz: eu vou fazer parte de uma tripulação, né, de crew members, lá em Santos. Quantos são? Geralmente são em torno de 24, 22. Mas ninguém conhece ninguém. E que língua fala? Provavelmente seria Inglês? inglês. Mas se você, por exemplo, pega um marítimo russo que está na minha tripulação, ou um do Vietnã, ou um brasileiro, você já imaginou? Ali entram também as cores das pessoas, cores no sentido positivo. E a coisa, acredite se quiser, a coisa que mais bate contra eles é a comida. Você gosta do feijão, eu gosto do arroz. E assim vai. E assim vai. Então, essa situação que deixa esse marítimo extremamente vulnerável só pode ser realmente resolvida e não levada ao suicídio se o marítimo tiver dentro dele aquilo que a gente chama um pouquinho de maturidade, não? Sim. Maturidade, conhecer a si mesmo, um pouco de resiliência também.
Exata. Bom, essa é a palavra que usam aqui, Josi, né? Para o marítimo. É muito comum em inglês, é Resiliência. to be resilient, que essa é a palavra perfeita para o marítimo. Agora eu falo, antes de concluir essa ideia, outra realidade do marítimo, né? A questão suicídio. Como todo quem vai para a escola termina o segundo grau. Terminando o segundo grau aqui, você passa um ano no navio para ter o certificado de que você fez a experiência. Ali ficam 4 anos e você faz graduação. Olha, aqui tem pelo mínimo 2.500 marítimos cada ano que são graduados. Graduados. Graduados, ok. Mas os que começam o curso de marítimo são 25 mil por ano. Agora, pensa nisso, Josi. Esse menino, a cada 100 meninos, tem uma menina. Para cada 100, né? Quando dá certo. Quando dá certo, né? Então, a presença feminina no navio é muito limitada. É bem raro. É. Mas tem. Tem. Tem que admitir que tem, e geralmente elas são os officers, aquelas que trabalham lá em cima não sei como é que é em inglês. Não, no navio se chama bridge, aqueles que trabalham lá em cima, porque o navio tem 2 lugares de trabalho. Quem trabalha lá em cima são os oficiais, quem trabalha na área lá embaixo da máquina são os ratings. Então elas trabalham lá em cima, porque são qualificadas. Geralmente, né? Porque também o trabalho lá de baixo é mais físico. Voltando ali, José, esse pessoal tem em torno de 18, 19 ou 20 anos. Lá vai ele ou ela para o navio. São novos. Novos. Lá vai ele ou ela para o navio. Primeira vez que sai desse país, pode até ser a primeira vez que pega um avião de longa distância, não avião interno. E ali entra todo o problema de línguas, comida, nacionalidade, cultura, distância. É muito comum. Olha, eu diria, na experiência antes da pandemia, eu acho que era pelo mínimo 1 por mês, que é chamado cadete, que está se preparando para ser um marítimo assim profissional, que cometia suicídio. Nossa, Paulo. E sabe a razão número 1 que a gente tentou descobrir? Porque é difícil falar com a família, é todo um processo ali que você imagina, por exemplo, o cara desapareceu, vamos supor, nas águas brasileiras. Tem todo o processo. Joga na água e já... Deu. O cara vai ali, se joga e desaparece. Na manhã seguinte, a tripulação descobre que faltou um. Que coisa. Então, essa moçada jovem, a coisa mais comum para eles chegarem a esse ponto, ou elas é muito raro, acredite se quiser, é a pressão da família em termos financeiros. Porque precisa trazer dinheiro, precisa levar dinheiro, tem toda a questão financeira, entende? Então, imagina a pressão que eles sofrem. Então, você vai da ansiedade à depressão. Uhum. E depois, como você não consegue sair desse estado, chega a esse extremo chamado suicídio. Fala. Pode falar. Eu não tenho ideia, sinceramente, no tempo da pandemia, porque números, dados, etc. É isso que eu já ia te perguntar. Minha pergunta seria essa. Não, os números e dados nesse sentido são muito menores que antes da pandemia. Então, mas aquilo que a gente escuta, não. A gente, aqui nas Filipinas tem 92 escolas para marítimo, 92. Eu, pessoalmente, porque a gente dá um seminário para essas escolas, né?
só para quem termina o curso. Eu, pessoalmente, tenho ido em 62. E a gente se conversa com esse pessoal. E, de vez em quando, eles me falam, olha, você pode rezar por essa intenção. Outras vezes, você pode ajudar porque esse menino cometeu suicídio, etc, etc. Ultimamente, são menos os casos. Mas antes da pandemia, muito mais. E eu acho que são menos por uma razão. Como aqui nas Filipinas, 500 mil trabalhadores que estavam fora do país regressaram e não têm trabalho, eu acho que quem está tendo trabalho diz, graças a Deus que eu tenho esse trabalho. Também se foram 9, 10, 12 ou 15 meses. E isso eu acho que está ajudando esse pessoal lá. Qual foi a palavra que você usou? Resiliência. Isso. Está ajudando eles a saírem dessa crise. Então, eu acho que os números, ultimamente, diminuíram. Eu diria, diminuíram. Sim. E o que, porém, fica, né, Josi, fica... Não, dói na alma, né? Saber que o menino... Eu não tenho conhecimento de meninas, né? Esses jovens aí que começam a vida, eles começam com uma decisão. Eu não aguento a pressão e acabou. Você já imaginou como é que é o futuro de todo E mundo? a coragem para fazer isso, né? Porque para se suicidar você precisa de uma coragem imensa. Então, imagino o sofrimento psíquico dessas pessoas. Que imagina, fora da sua pátria, no lugar distante, com culturas e pessoas diferentes, e a pressão da família para que você traga, para que você leve dinheiro para casa para sustentar a família, e não conseguindo por questão da pandemia, é uma pressão muito grande. Então, infelizmente, eles querem acabar com essa questão aí, acabam, infelizmente, se suicidando. Exato. Há outros dois aspectos para botar, eu acho, não reduzir tudo a dinheiro, né? Porque também não é justo. Tem gente que fica marítimo só por uma razão, porque eles sabem que o marítimo ganha em dólar. O salário marítimo é em dólar. Não interessa onde você está no... Então, quanto é o salário de um marítimo? Bom, o marítimo que começa, no papel, deveria ganhar $1.000 por mês. E se você chegar a ser o capitão, dependendo do navio, se for o cargueiro ou se for o tanker, isso pode chegar a $15.000 por mês. Então, não é que financeiramente o marítimo ganhe pouco. Porém, voltamos àquela questão, Josi, do trabalho. Também, se não gosto, como tenho uma boa ajuda financeira, eu vou ser marítimo. Para depois, mais tarde, descobrir que eu nunca quis ser marítimo. Você entende? Complicado. É complicado. Entendo, é complicado. Complicado. E daí não dá para voltar. Exato. Porque a vida, a tua vida de psicóloga, eu acho que tanto quanto você viver, você vai ser psicóloga. Porque você é graduada. O marítimo não. O marítimo que trabalha lá na Casa das Máquinas, quando chegar a idade dos 40, bye bye. Não querem mais. Se você trabalha Então, lá em geralmente, eles trabalham dos 18, a idade média dos 18 aos 40 anos, mais ou menos. Passou dos 40 anos, já está muito velho para continuar a trabalhar. E daí, ainda precisa trabalhar, porque efetivamente não se aposentou. Entendi. Exatamente. Os dos 50, lá em cima. Então, dos 50, desculpa, quem trabalha lá em cima na Bridge, até pode ir mais para frente. Mas a conclusão é que nos 50, chegando nos 50, você praticamente está fora do trabalho. Se você não construiu alguma coisa no setor de um futuro, como trabalho, ou o marítimo não tem pensão, menina? Acredite se quiser, não tem pensão. Você vai ter que pôr dinheiro do lado para poder ter a tua pensão.
O marítimo não tem plano de saúde. Você vai ter que... Se você não põe toda essa perspectiva no caminho que a gente está falando, você vai entender por que muita gente chega àquela conclusão. É. A última, eu acho que é um pouquinho... Aqui é muito menos. Esse negócio de a pressão da escola. A pressão que eu não posso falir. Na sociedade australiana, na sociedade japonesa e na sociedade da Coreia, é muito, muito mais do que aqui. Está muito enraizado isso daí, na cultura. Você tem que ser, como é que é? Successful. Você tem que fazer sucesso. Você não pode falir. Você tem que mostrar que você é realmente o melhor. Para começar, eu nem queria ser marítimo. Aí veio a questão do dinheiro. Para começar, eu não queria subir naquele navio. Aí vem a questão da pressão familiar. E a terceira, a pressão da sociedade. Eu não posso falir. Se esse pessoal não tem um pouquinho de estrutura, Josi, é isso que a gente viu. Olha, sinceramente, eu acho que eu já dei mais de 300 seminários nessas escolas. Mas o maior problema é ajudá-los a ter essa estrutura para ficar de pé. E se não tiver isso, como antes ou depois, a coisa não caminha. Então, tem umas explicações por que pessoas chegam aos extremos que estamos vendo. E, infelizmente, se chega por ali e a questão da família ali tem como é que se diz, um papel extremamente importante, que muitas vezes a família o reduz à questão financeira. E o coitado do marítimo não aguenta. Não aguenta mesmo, porque é muita pressão. Agora, sim, a gente já pode fazer perguntas ou você vai ter mais alguma coisa para falar, Paulinho? Olha, Josi, você pode fazer perguntas, né? A pergunta que eu tenho é: há similaridades entre o Brasil e as Filipinas nesse tempo de pandemia? Muitas. Muitas similaridades, mas sofrimento psíquico, especificamente dos marítimos, é muito, muito pesado. Bom, eu já te falei, né? Se você falasse inglês, né? Imagina se você falasse... Sério, né? Não estou brincando, não, né? Se falasse inglês, esse negócio de online, como a gente está fazendo agora, e obrigado por me convidar, você imagina o trabalho que pode ser feito? Imagina, um trabalho lindo, né? É. Vou aprimorar meu inglês para trabalhar aí com você nas Filipinas. Tem uma pergunta do Júlio para você. Existe aposentadoria para outras categorias ou não existe previdência para ninguém lá nas Filipinas? Não. Júlio, tem para as outras categorias, sim, existe. Para as previdência, sim, existe. O problema é que você trabalhando no navio não tem, como é que chama? Você não está... Pega o banco, vai, Júlio, você que trabalhava no banco, né? O banco tem lugar físico, o banco tem um endereço. O navio não. O navio, não tem um lugar físico. O navio pode ter a bandeira chamada Flag of Registry, então está lá registrado no Panamá. O dono está lá no Japão. Os tripulantes são aqui das Filipinas, mas o capitão e o vice é lá da Grécia, coisa muito comum. Então, quem é quem nisso tudo? Então, o que eles fizeram? Inventaram um sistema de dizer, tá bom, a gente paga um pouquinho mais, não sei se é verdade, porém, essa questão previdência e essa questão saúde, você vai, como se diz? É de responsabilidade sua. Porém, se você estiver on board e tiver um problema de saúde, a companhia vai arrumar tudo. Eu sei de uns quantos casos de Covid ali em Santos, pelo nosso Estela Maris lá de Santos, o Samuel que você conhece,
A companhia providenciou tudo. Mas no momento que você termina o contrato, e como é que termina o contrato? No aeroporto tem uma linha, uma faixa amarela. O momento que você atravessa aquela faixa amarela para falar com o cara da imigração, o teu contrato terminou. Terminou. Aí a vida é por conta tua. Essa é uma coisa que a gente tentou falar mais de uma Por vez. isso que você fala muito da vulnerabilidade, vulnerabilidade muito grande. Exato. Então, Josi, voltando ali àquela faixa de idade que... Porque quando uma pessoa... Bom, eu não quero julgar, por favor, né? Mas eu acho que se uma pessoa chega ao suicídio nos 40, 50, 60, é uma série de motivações muito diversas daquelas que nós falamos, Josi. Sim, não é só por conta de uma Não, questão. não. São muitas questões que levam ao cume do indivíduo acabar se suicidando. Então, se aqueles jovens lá no começo não têm as ideias claras e corretas com relação a esse, por exemplo, assunto de aposentadoria, previdência, futuro da minha família, não sei, a minha mulher, meus filhos, etc. Quando chega lá na frente, na vida, vai ser difícil dar o giro, né? Mas a sociedade tem muito disso, né? Agora, tem uma coisa que dos filipinos deve ser dita. O filipino é o homem do mar. Eles gostam do mar, sei lá sabe como é que é, né? Eu acho que é como vocês ali, vocês gostam de uma praia, gostam não sei lá do quê. Eles gostam disso. É parte do sangue deles estar no mar. Uma coisa que quando eu cheguei aqui, eu não gostava muito, não entendia. Depois, quando você entra nesse mundo, a gente descobre também a beleza desse lado. Interessante, viu, Então Paulinho? tem também isso que a gente tem que considerar, né? E, sinceramente, eu não sei se aguentaria um mês no navio. Sinceramente, eu não sei se aguentaria. Mas... Eu também não sei se eu aguentaria um mês, não. Uma semana eu até aguentaria, mas um mês é muito para mim. Eu acho que a maioria do pessoal que está aqui nos prestigiando também não aguentaria. Não aguenta. Sei lá. São os mundos, né? Mas tudo bem. Paulinho, você comentou que você faz palestra para essas pessoas. Que mais você, como padre, que mais a igreja contribui para esses marítimos? Qual é o trabalho social que vocês prestam para essa população? Então, trabalho social, né? Então, Sim. o primeiro, José, é que a gente tem 3 casas. Nessas casas, tem tudo. A casa é centro, né? Que é para eles. Então, como eu falei, antes da pandemia, nós tínhamos os 300 por dia. Agora temos 100, 120, etc. Que está sendo difícil para a gente levar para frente. Eu sei que você ajuda muito em caridade, a gente tem caridade. Ultimamente está sendo difícil, sério mesmo. Nessas casas, eles nos dão mais ou menos $2 por dia. Quanto é 2 dólares? Fala o governo. Não. O marítimo nos dá. Quanto é 2 dólares? Quanto é $2 por dia no Brasil? Vai dar o quê? Uns quase R$ 5, R$ 5 e pouco. Então dá uns R$ 10 por dia. Isso é aquilo que eles nos dão. Ali tudo está incluído. A comida, a casa, a água, a luz, etc. Entendi. Então, tudo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa muito importante, Josi, é que a maioria absoluta deles vem das províncias ou de outras ilhas. E eles, para começar, falam um dialeto diverso, não falam o filipino, falam um dialeto chamado Visaya, mas eles entendem o filipino. Vindo para Manila, tem 2 coisas que eles sempre falam para a gente.
querem que o lugar seja seguro. Então, os nossos centros são cheios de câmeras, o CCTV. Para Cheio dar, de quê? como é que chama? Aqueles negócios lá, câmera. Ah, câmera. Aqueles que pegam, você põe Sim, nos câmera. câmeras. Câmera. É, estão cheios, porque eles são acostumados a isso. E a segunda, acredite se quiser, a gente tenta segurar os centros muito limpos. A limpeza é importantíssima. São as duas coisas que eles falam, segurança e limpeza. O que nos dá como custo é bastante grande. Então, a gente Sim. faz isso. Então, essa é uma área. Outra área de ajuda a eles, José, é toda a questão legal. Documentação. Sim, documentação, agência, etc. Mas, ao mesmo tempo, quando eles são explorados, quando os contratos não são cumpridos, quando Ah, entendi. questão financeira que não é paga, É etc. uma orientação jurídica seria. Sim, mas também se eles voltam com que a companhia não cumpriu tudo que está no contrato, a gente ajuda-os a entrar com ações legais. Entendi. A terceira coisa que a gente ajuda muito é a questão, nós temos um grupo de famílias, né? Nós temos uma lista de umas 3.000 famílias no nosso endereço. E Uhum. a gente tenta ajudá-los, as famílias dando orientação. Agora a gente dá palestras online, toda essa questão. E ali entra especialmente para os filhos e filhas, que está sendo um período muito difícil. Para dizer a Entendi. verdade, eles estão me perguntando para dar palestras sobre, acho que em português se chama o estar bem mentalmente, correto? Sim. Mas Sim, está bem. eu não me qualifico ali, eu não sei, eu não tenho. Sabe como é que é, né? Quando você acha que você não tem aquilo para dar, então eu estou falando, a gente pega outros speakers, outros que falam, e não eu. E a última Entendi. coisa, que a gente faz muito, Josi, com eles é essa orientação pessoal. Então, cada centro tem 2 que levam para frente. Depois, cada centro tem uma série de voluntários que ajudam os marítimos a caminharem para a agência, para arrumar o trabalho, os papéis, tudo no caminho certo, para que não sejam explorados, para que não sejam injustiçados, etc. Numa nação de 400.000 marítimos, Josi, com mais de 1.000 por dia que saem e 1.000 por dia que voltam, sempre tem 1 ou 2 ou 10 que estão nessa fase. Imagino. Imagino. É muito sofrido. Não, mas eu vou ser honesto, Josiane. Você me conhece. Eu trabalhei 12, 13 anos como migrante como um migrante brasileiro, né, que vai para cá e para lá. Depois eu trabalhei 6 anos na Austrália, lá em Sydney. Mas você me pergunta, a minha melhor experiência é essa aqui que eu estou Nas fazendo agora. Filipinas. Não, mas esse trabalho com o marítimo, Entendi. sinceramente, é sério mesmo, eu gosto. Que E bom que como você gosta. o que a gente precisaria, como eu já falei, seria desenvolver mais esse lado agora, especialmente da pandemia, esse lado psicológico, né? Então, se Sim. você aprender um pouquinho mais de inglês, me fala. Vou me aprimorar no inglês e vou morar aí nas Filipinas. Só que o problema vai ser os tufões aí. Tufão mata pouco, vai. Tufão só dá uns 20, 30 por ano. Depois, É, você se acostuma, vai. acostuma, né? E, Ó, nós temos 8 minutos para terminar a live. Gostaria de saber que o pessoal que está nos prestigiando, se quer fazer alguma pergunta para o Paulinho, alguma curiosidade, podem fazer, sintam-se à vontade para fazer. Ele é uma pessoa extremamente acessível. E esse chimarrão aí, ainda é daquela vez que você pegou no Brasil? não, José, isso daí eu tive que importar da Austrália, porque o Brasil, no momento, as Filipinas não deixam nada do Brasil entrar aqui nesse país.
por causa da, Oh, por causa da Covid. é boa questão que você colocou. Como que está a visão do Brasil aí nas Filipinas em relação à pandemia? Bom, eu falo como brasileiro, não como o cara que trabalha nas Filipinas. É o Tá. pior, a melhor coisa, ó, cada um tem opções políticas e eu respeito a todos, mas esse é o pior momento que eu já tive como brasileiro fora desse país. É Uhum. horrível dizer eu sou brasileiro, sério mesmo. É um negócio assim que não dá. Por quê? Porque vocês vivem naquela situação. Ah, os casos que vocês têm num dia é o que nós temos e desde que começou a pandemia. Aqui só tem 12 mil mortos, vocês ali têm mais de 500 mil, nós temos, Sim, né, etc. sim. Então, como pandemia e Brasil, a única coisa que é interessante, não é bem assim, mas é que todos os dias você ah, assiste a mídia internacional, o Brasil está lá. Entendi. Então, nós estamos, aquilo que fala, o Brasil está na mídia internacional todos os dias, na minha opinião, e daquilo que sai, por todas as razões erradas, não as corretas. Imagino, imagino. Eu estou te perguntando assim, como que está a vacinação aí nas Filipinas? Então, está chegando, nós estamos dependendo, até agora chegaram três. Chegou a Sinovac, ultimamente chegou a Pfizer, e hoje chega a Moderna. Hoje. Aham. Estamos. Mas a maioria da população já foi vacinada, Paulinho? Não, menina, não. Aqui eu acho. Vacinados tem 9 milhões. Bota 10 milhões em 110 milhões. A segunda dose tem 6 milhões. Aí você pode comparar com os números do Brasil. Mas se fala que até dezembro, porque também o pessoal tem que aprender como faz isso, né? A gente deveria chegar a 60%, 70% da população. Rezo a Deus que sim. Na vida real, não sei. Quem entrou agora para nos prestigiar foi o Rock. Eu Tá vi falando, lá. fala aí, tudo bom? E tá dizendo para você, Paulinho, bom te ver. Rock, estamos ainda vivos também, ó. Você chegou atrasado, Rock. Nós falamos sobre Isso. tráfico de pessoas. Ele falou sobre tráfico de pessoas nas Filipinas. Agora você tem que fazer uma live com a gente para falar de tráfico de pessoas aqui no Brasil, hein? É. Eu peguei a Covid, né? Ou a Covid me pegou. Graças a Deus sobrevivi. Eu estou vacinado Você com já tomou as duas doses? as duas doses, graças a Deus. Maravilha. Mas a vida muda muitíssimo com essa ideia, né? Então eu realmente agradeço a Deus que eu estou vacinado, assim eu me cuido, mas também aqueles que estão perto de mim, né? Que não é só uma questão é os que estão ao redor da gente. E é Uhum. uma questão ali, eu acho que foi o Júlio que perguntou, a, a questão vacina aqui é, por exemplo, a categoria do marítimo é prioridade. Mas está caminhando devagar, mas tem uma série de fatores aí, né? Mas está caminhando sim. O Rock falou que acabou de comentar agora que teve umas Filipinas que eles resgataram. Bom, ali, meu amigo Roque Patucci, é um problema que eu faz uns 2, 3 anos que já tinha falado lá para os caras lá da Igreja da Paz, que se você tomando o avião daqui para São Paulo, a gente vê esse fenômeno, porque o pessoal leva para lá essas Filipinas para trabalharem nas condições que você já sabe. Roque, outra coisa, essas que vão trabalhar para lá, geralmente são mulheres, elas ensinam o inglês e não cobram nada. Mas obrigado, Roque, é verdade, se precisar ali, a gente pode, tá ali, ó. Eu tinha uma que foi lá para o Líbano, é isso aí. É, o Eduardo está te elogiando, falou que parabéns pela live, gostou muito.
do tema, gostou muito das suas explicações. Mas, olha, Josi, aqui a gente vai terminar, mas fica o convite aberto ali para os que quiserem me visitar aqui um fim de semana. Vou ficar Nas feliz. Filipinas. É, Tem casa aí? Tem casa aí pra gente ficar, não precisa nem pagar hotel. exatamente, exatamente. É, maravilha, maravilha. Meu irmão tá dizendo que saudade de você, Donizete. Ah, o Dônico, ele é enfermeiro, né? É, não, ele é radiologista. Então, daquela área, obrigado, Doni, porque se tem uma categoria de gente que a gente ficou mais grato, é a tua categoria. Mas eu convido vocês a prestigiarem a categoria dos marítimos. Por quê? Porque 90% daquilo que a gente usa, e pode olhar o telefone de vocês que está escrito lá, Made in China, é transportado pelo marítimo. Pelos marítimos. O avião parou, mas o marítimo, o navio nunca parou. É, o navio nunca parou na pandemia? Nunca parou. Se o navio parar, Josi, se os navios pararem, são 50 mil navios lá no meio do mar agora, né? Aí as mercadorias não chega aqui, não chega em alguns países. Mas em todo mundo, não só em alguns países. O É, navio, o navio parou, a pandemia nos pegou. ficou bem rimado. Paulinho, deu nosso horário. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade na tua agenda. Gratidão imensa por nos explicar toda essa questão aí das Filipinas, abrir os nossos olhos em relação à pandemia, até mesmo para a gente ter uma comparação de pensar como que está o nosso Brasil, como que está fora do Brasil, o que a gente pode fazer aqui como brasileiro para melhorar um pouco mais essa questão aí de ansiedade, depressão. Mas muito obrigada, viu, Paulinho? Obrigado a você pelo convite e, como diz em inglês, we keep in touch. A gente fica em contato. Ah, obrigada, viu? Obrigada, pessoal, por ter nos prestigiado. Semana que vem temos mais. Semana que vem vamos falar sobre a saúde física e mental com a Amanda. Um beijo. Tchau, tchau.